Uma parábola das 10 virgens. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando suas lâmpadas, não levavam azeite consigo, mas as prudentes levavam azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí veio o esposo, saiu ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as vossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo, que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Amém? Os irmãos podem se assentar. Eu peguei uma passagem aqui também em João. No princípio, João 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Aí no 11, né? Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quando receberam, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Aleluia. A parábola das 10 virgens é bem conhecida, né? A gente já fez campanha. E o Senhor, ele me chamou muito a atenção, porque muitas vezes a gente fala do ímpio, né? E o Senhor está tratando muito comigo, né? Porque a palavra vem primeiro para mim. Então, o tratamento é para mim. Tratamento de choque. E o Senhor, ele quando a gente vê aquelas 10 virgens, elas não eram pessoas que não iam para a igreja. Elas eram pessoas que estavam na igreja. Pessoas que buscavam. Mas algumas buscavam mais e outras muito menos. Pessoas que talvez tinham um primeiro amor, mas com o tempo, com as lutas, com as dificuldades, foram se esfriando na caminhada. Mas elas estavam na igreja com as outras. Mas elas já não tinham mais azeite. É verdade. Aleluia. E aí o Senhor fala, né, quando fala de 10, fala que 5 eram prudentes e 5 eram loucas. Por que loucas? Porque elas estavam lá, mas elas já não recebiam mais nada. Elas estavam lá, mas elas não tinham mais o Espírito Santo na vida delas. Elas só estavam. E as outras não, né? As outras queriam mais. As outras queriam esse transbordar. Queriam o Espírito Santo na vida delas. E aí quando eu pego aqui em João, né? João ele fala, né? Em 1 João vai estar falando, né? Mas a todos quando receberam, que receberam a Deus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Nós não somos descendentes de Abraão pelo sangue, porque nós não somos judeus, nenhum de nós. Mas nós somos porque nós cremos no nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Nós somos aqueles que o Senhor falou: bem-aventurado aquele que creu, que não viu, mas creu. Porque muitos andaram com Jesus, estavam do lado dele, mas não creram que ele era o Messias. E aí aqui, né, no verso 13 de João, né, 1 João vai falar: aos quais nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão,
mas da vontade de Deus. Aleluia. Então, quando nós nascemos do Espírito Santo, a gente nasce pela vontade de Deus. Não é pelo sangue. Não é pela vontade do varão, mas é pela vontade de Deus. Né? E aqui, quando vai falando dessas 10 virgens, que vai falando ali que todas elas estavam juntas e todas dormiram. Todas dormiram. Louvado seja Deus. E aí, deu meia-noite, que é a hora que o sono pega mais forte. Louvado seja O noivo, elas falam assim, ó, o noivo está vindo, e agora? Aí elas acordam e umas já não tinham mais luz. Elas acabou. Eu falei assim, olha, e agora, né? Só vão comprar, porque elas queriam emprestado ainda, né? Se não, como é que é isso? Vão comprar. Elas vão comprar. O que o Senhor está falando para mim e para você? Que a gente precisa se preparar todos os dias. Porque muitas vezes você está num hospital e é para você orar e repreender a doença na vida de alguém. Talvez repreender um acidente. Quantas vezes a gente passa por brigas, repreender uma briga. Então você precisa estar cheio desse azeite. Nós não sabemos quando nós vamos precisar. Às vezes, quantas vezes pessoas vêm ao nosso encontro e pedem uma oração? E estava saindo, né, Elaine? Foi um sábado, estava a gente saindo aqui da consagração. O rapaz simplesmente parou a gente e pediu oração, no meio da rua. E aí? E se a gente não tiver azeite? Então, o Senhor está falando para nós que o Espírito Santo ele tem que estar constante na nossa vida. Aleluia. E aí, né, quando fala assim, ó, você vem, se você não vem pelo amor, você vem pela dor. É verdade. Na semana, não, foi no sábado, foi no domingo que o Marcos estava aqui, ele falou assim, sabe que eu não vim pela dor? Ele contando, né? O pastor deve assim, eu vim pela dor, né? Que perdeu tudo, né? Ele falou assim, sabe que eu não vim pela dor? Eu estava bem de saúde, estava bem. Só que dentro de mim, algo não fluía. Eu bebia, ia para casa, mas aquilo me faltava algo. E ele foi buscar. Aleluia. O que faltava para ele? O que faltava para ele? O Espírito Santo de Deus. Louvado seja o Senhor. Eu fui para a igreja por causa do meu pai. Meu pai bebia muito, né? Quem conheceu, né? Bebia mesmo, né? Bebia cachaça mesmo. Meu pai nunca se converteu. Nós fomos por causa dele para a igreja. Né? A gente começou na igreja evangélica na Igreja Universal, né? Porque tinha aquela sessão de descarrego. Mas meu pai nunca foi para a igreja. Mas ali, o Espírito Santo trabalhou o quê? Em mim e na minha mãe. Louvado seja o Né? Senhor. A gente nunca conseguiu ver ele sem beber. Mas a gente conseguiu ver outros milagres do Senhor. Aleluia. Deus deu oportunidade para ele. E esse pecado a gente não era. Então, muitas vezes a gente vem para a igreja para buscar algo material. Mas a gente tem que deixar Deus trabalhar na nossa vida espiritual. É isso que essa campanha está trazendo. Louvado Enche-me seja o teu santo do teu espírito. Não é enche das bênçãos materiais. Quando Jesus veio, ele veio pobre e feio. Ou seja, mas a palavra diz isso. A palavra diz isso. Jesus veio pobre e veio feio. Não diz que ele tem formosura. Diz que ele era feio. Não tinha aparência. Davi tinha formosura. José tinha formosura. Né? Tantos reis, né? Saúl tinha formosura. Mas Jesus veio feio. E quem é feio sabe o que a gente sofre de bullying por aí, hein? Então, a beleza, ela abre portas.
Mas quem estava com Jesus não estava com Jesus pelo dinheiro e nem pela beleza. Estava com Jesus pelo que ele era. E nós? Como nós estamos com Jesus? É pelo que ele pode nos dar? Tem que ser pelo que ele é. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Olha o processo da Elaine. A Elaine tinha parado de vir na consagração, tipo assim, vai para a consagração, e ela está vindo. Glória a Deus, Cansada, Santo mas Israel. vindo. Porque ela está buscando o quê? O espiritual. É no espiritual que o Senhor também renova o quê? O nosso físico. A palavra do Senhor diz: buscar primeiro o reino dos céus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Semana passada me chamou a atenção a Safira. A pastora começou a falar sobre o arrebatamento. E a Safira começou a chorar lá atrás. Falei, nossa, uma criança, né? Eu olhei para ela e falei assim, o que está acontecendo? Ela me falou assim, ela está chorando por causa dos pais dela. Porque se o Senhor voltar, a tendência é os pais dela ficar. Olha que pensamento. Uma criança já tem a consciência. E nós temos essa consciência. A gente tem que buscar o Espírito Santo todos os dias. Para que se o Senhor um dia voltar para nós, a gente não ficar como essas 10, como essas 5 que ficaram, que estavam na igreja, Louvado seja que talvez louvavam, mas que eram loucas. Porque não queriam o Espírito Santo de Deus. Louvado seja E muitas vezes, essas loucas também somos nós. Porque as adversidades vão nos tirando do caminho do Senhor. Os problemas, é tanta coisa. Por isso que fala assim, buscar o Senhor na mocidade, é verdade. Porque na mocidade a gente não tem conta para pagar. Não precisa acordar cedo para ir trabalhar. Fica 3 horas lá no caminho, né? De segunda-feira tem que descer lá embaixo para do Jacaré. Você está com o coração aberto, você ora e você realmente vê o céu se abrir. Mas quando você tem tantos problemas, muitas vezes a sua tela vai ficando tão pequena, do tamanho de um grão de mostarda. Mas o grão de mostarda, ainda você pode dizer, se você estiver bem, mesmo que seja pequeno, mas com grão de mostarda, você ainda pode falar, monte vai para lá, e ele vai. Deus, ele viu a nossa pequenez. E ele viu que a gente é falho. Por isso que ele está falando para nós. Vamos buscar mais. E quando o Senhor foi tratando, o Senhor está tratando primeiro comigo, porque eu preciso buscar mais. Eu preciso estar mais em oração. Né? A gente vai tendo tantas adversidades que vai nos tirando da presença. Quando a Safira ouve esse hino, eu acho mais bonito na voz das crianças do que da Juliana Souza, né? Você viu e falou assim, me leva a um lugar, me leva para esse lugar, onde só você e eu desfrutamos o momento da oração. Me leva para esse lugar, que eu possa orar, que eu possa buscar. Aquele outro louvor que elas falam assim, muitos te chamam de vários nomes, mas eu quero te chamar de amor. Quando a gente chama Deus de amor, Deus de Pai, a gente está tendo intimidade. Porque a gente não fala papai para qualquer pessoa, você fala? Não, só para quem você tem intimidade. E é isso que o Senhor quer de nós, que nós tenhamos intimidade. Para que quando vir qualquer tipo de adversidade, a gente possa orar e Deus responder. Quando a gente tem azeite na lamparina, mesmo que a fé pareça tão pequena, ela ainda move montanhas. Eu já contei para vocês de uma vez que eu estava no hospital com o Daniel, tinha uma criança, a Vitória, já está grandona também, graças a Deus. A Vitória nasceu de 5 meses na UTI neonatal.
eu olhava para o Daniel, eu falava assim, eu não tenho direito de chorar, porque eu via outras crianças muito piores. A incubadora da Vitória, ela tinha 5 diagonais, eu não conseguia olhar para ela. A pele, dava para ver todos os fiozinhos assim, as veias, eu não conseguia olhar. Ela tinha tanta máscara nela, tanto fio, era um monte de alarme, né? A Manu conhece, né? A Manu e o Jonathan que já fizeram, né? Então assim, era tanto fio naquela criança, eu não conseguia olhar. Aquilo me impactava de ver. Uma criança desse tamanho assim, ó, dentro daquela incubadora. Eu podia chegar a hora que eu quisesse, pegar meu filho e colocar no colo. Elas não. Elas tinham um dia certo para pegar a criança, que era o canguru. Os dias certos. E aí os nossos filhos nasceram ainda na pandemia. Piorou ainda. Então a gente chegava, lavava a mão, colocava a máscara, e tinha que deixar até o celular, né? Então tinha toda uma situação. E quando eu ia para lá, eu estava completamente sem força. Eu me sentia sem força. Eu tinha vontade de chorar, eu não chorava. Numa sala onde todo mundo está passando pela mesma situação, você começa a chorar, todo mundo chora junto com você. E aí eu entrava ali, eu sorria, mas por dentro eu chorava. E teve um dia, olha, sem brincadeira, eu olhei assim, a saturação da Vitória começou a cair, chegou a 30. Mas não sabe o que é isso. A 30 é muito baixo mesmo, para qualquer pessoa. A 30. E a Sheila chegou, que a mãe da Vitória falou assim, é agora. Aí chegou a médica, chegou as enfermeiras, aquele alarme apitando muito forte, muito forte. Chegou toda, ela falou assim, aí ela saiu e falou assim, eu não aguento mais. Porque ela viu que a menina ia morrer na mão ali. Eu também vi a morte dela ali. E aí quando ela saiu, eu olhei ali na saturação e eu comecei a orar. Pensamento, uma oração muito rápida. Muito, muito rápida. Mas quando eu comecei a orar, aquela saturação dela começou a subir, chegou a 90. Glória a Deus, aleluia. Então eu falei assim, realmente, o Senhor é fiel. Mesmo sem força nenhuma, eu ainda tinha um pouquinho de azeite. Eu ainda tinha uma fé do tamanho de um grão de mostarda. E é isso que o Senhor está falando para nós. Mesmo que as dificuldades venham, a gente não pode perder essa fé, mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda. Porque a adversidade ela pode bater na sua porta a qualquer momento. E você tem que ter um azeite para você orar e repreender. Quantos acidentes que Deus livra? Deus usou a Evelyn para falar com o João Nelson, falou assim, olha, não desce pelo Botucara, porque vai perder o freio. A Evelyn, não foi? E ele desceu, perdeu o freio. E aí? Quem segurou lá embaixo? Deus. Ele com as crianças e a mulher. Num instante. É isso que o Senhor está falando para nós. Que você pode precisar do Espírito Santo a qualquer momento. De repente. Então, para isso, você não pode ser mais louco. Você tem que ser prudente. Mesmo que a sua fé seja do tamanho de um grão de mostarda. As prudentes, elas mostraram que elas tinham azeite, mas elas também dormiram. Mas elas tinham. Isso o Senhor está falando para mim e para você. Mesmo que você durma, mesmo que a luta venha, mesmo que você ache que você está fraco, tenha ainda a sua reserva de azeite. Porque na hora que você precisar, você vai usar. Na hora que você precisar, você vai ter. E isso serve, ó. O Jonathan e a Manuela que estão na área da saúde. Né? No hospital você vê a morte todos os dias. Todos os dias você vê. A Nana que está na área da saúde. Você vê todo dia a morte. Você sente a morte. Quando você vai para o hospital, você sente o peso. A Elaine que está fazendo tratamento. E é ali que você tem que repreender as coisas. O espírito da morte. Ninguém acreditava, né? Era Covid, né? Mas a gente estava dentro do hospital, era 50 corpos. Por cada 20 minutos, eram 50, 60 corpos.
A gente tinha que tamponar para poder lacrar a urna e nem a fonte de cerveja. Aí lá. Isso mesmo, você vê. Quer dizer, o espírito da morte ali rondando o tempo todo. Quantas pessoas, a vizinha nossa que a gente tinha, ela entrou numa depressão e não conseguia mais trabalhar. Ela trabalhava no SAMU, ela não conseguiu. Ela perdeu 2 irmãos, várias pessoas que trabalhavam com ela também morreram, e ela não conseguiu. Ela tinha que ficar na base, porque ela não conseguia mais trabalhar. Por quê? Viu o espírito da morte o tempo todo. E você precisa desse azeite, porque a gente não sabe quando o noivo vai chegar. E quando você vai precisar ter esse azeite na sua lamparina. Rapidamente. E você pensar em você orar e você repreender um acidente, né? Algo grave, algo na sua família, algo em você, talvez até na sua saúde. Então você precisa ter esse azeite sempre. É isso que o Senhor está falando. Busque o Espírito Santo. Né? Por isso que o Senhor está falando, vamos para o monte, para que a gente volte a ter mais azeite na nossa lamparina, para que a gente volte a ter mais esse fogo do Espírito Santo na nossa vida. Os problemas e as dificuldades não nos tirem do caminho. Santo de Israel. Mesmo porque essas virgens, elas estavam na igreja, mas elas estavam com outros pensamentos. Elas não tinham mais o Espírito Santo. Então é isso que o Senhor está falando para mim e para você. Você precisa ter o Espírito Santo, como as virgens prudentes. Porque a qualquer hora que você tiver o Espírito Santo, você pode fazer uma breve oração e Deus vai te responder. Amém? E eu agradeço a minha rica oportunidade.